diz o Senhor. O Senhor revelou o seu segredo aos profetas. As Escrituras, Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai misericordioso, nós louvamos a Ti, porque o Senhor nos tem chamado para viver uma vida de mais consagração. Sabemos, ó Deus, que nas incursões que fazemos no mundo, no dia a dia, no ir e vir, no trabalhar, no estudar, no prestar socorro, no estar, ó Deus, vivendo a vida no correr dos dias, muitas coisas que não te agradam tendem a agregar-se à nossa mente, ao nosso coração. Rancores, tristezas, mágoas, amargura, desejos de vingança. Muitas vezes o nosso coração termina assimilando aquilo que não é bom para nós, aquilo que interrompe uma caminhada de santidade na Tua presença. Por isso, ó Deus, nós sentimos o chamado do Teu Espírito Santo, para que nós, quebrantando o nosso coração, nós possamos derramar diante de Ti as nossas dores e encher esse coração do poder renovador e restaurador do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, seguindo, Pai, o exemplo de Jesus, que nós possamos Te buscar dia e noite, que possamos, ó Deus, quando nos sentirmos confusos, quando nos sentimos sob pressão, quando tivermos que tomar decisões, nós busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor de todo o coração. E pela palavra do Senhor nós entendemos que quando buscamos o Senhor de todo o coração, o Senhor nos responde, o Senhor nos atende. Nós louvamos a Ti porque essa é uma verdade em que nós vemos nas Escrituras, que nós cremos, o Senhor está a nos ouvir quando clamamos de todo o coração. Obrigado, Deus, por esse momento, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que não só que a voz, a palavra que saia dos meus lábios não seja determinante, mas principalmente o que o Espírito Santo falar especificamente a cada um, segundo a necessidade de cada um. Fortalece-nos, usa-nos, fala conosco, a começar em mim, torna-nos, ó Deus, mais consagrados a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, Mateus, ele foi escrito o livro, o Evangelho, pelo discípulo Mateus, que seguia Jesus, que aprendeu com Jesus, e ele registra a vida de Jesus e os seus ensinos, principalmente para judeus convertidos. E sua principal preocupação é demonstrar que Jesus é o Cristo prometido, Ele é o Messias, e para valer-se disso, ou para testemunhar isso, ele usa constantemente o Antigo Testamento para mostrar
que o que Jesus fazia, o que acontecia com Jesus, era algo que já estava previsto no Antigo Testamento. Agora, Mateus, ele não expressa no seu livro, nos seus escritos, um Messias apenas para os judeus. Ele prega, ele ensina um Messias multiétnico e multicultural. Assim, ele conclui o livro com a grande comissão, quando ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando Mateus encerra o livro com essa grande comissão dada ou falada por Jesus, ele deixa muito claro que o Evangelho, que a salvação, que o reino de Deus não é apenas para os judeus, mas está disponível em Jesus para todas as pessoas. E é todo aquele que nele crê, em Jesus, terá a vida eterna. O texto que nós lemos, que vai ser a base da nossa reflexão de hoje, ela é uma continuidade ou um fechamento de uma conversa que começa lá no versículo 22. Começa no versículo 22 com um milagre. Jesus, ele cura uma pessoa endemoniada, ele é cego e mudo, o demônio está trazendo cegueira e mudez àquela pessoa, e os fariseus, eles murmuram contra Jesus, dizendo que aquilo ali, aquele milagre, foi feito pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, não é? E então Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, daquelas pessoas, ele então explica para os judeus e para todos eles que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece. Um reino dividido, ele entra em ruína. Por isso ele justifica que aquilo que ele fez não tem a ver com o poder do inimigo. E também, dentro desse contexto, ele explica sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas Jesus vai um pouco mais além ao falar daqueles homens, dos judeus, daqueles líderes. Ele vai fazer uma comparação a uma árvore boa e uma árvore má. Ele diz que uma árvore boa produz frutos, uma árvore má não tem como produzir bons frutos. E ele está se referindo aos judeus, aos líderes judaicos. Mas também ele prossegue ensinando e dizendo que uma pessoa de coração ruim não pode tirar coisa boa dele. Uma pessoa de coração bom tira do seu tesouro coisas boas. Então, Jesus, ele está confrontando aqueles homens com a verdade principal da sua vida, que é transformação do coração para viver o reino de Deus aqui. Agora, tem algo importante que Jesus aponta profeticamente para o juízo. Jesus vai dizer no versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, Jesus, dentro desse contexto, ele aponta para o dia do juízo. E isso é uma menção profética dele a respeito de como será o dia do acerto de contas. Então, como sinal profético anunciado por Jesus nesta passagem, pode nos estimular a viver de maneira mais consagrada. Como nós podemos, estudando esse texto, ser estimulado a consagrar mais a nossa vida e o nosso coração? Vejamos o texto. Veja, o texto começa falando de escribas e fariseus, que eles pedem um sinal. O tema desse sermão é o sinal, né? Então, os escribas e fariseus pedem um sinal. Na linha temporal, até aqui, até esse momento que Jesus está falando com eles e eles com Jesus, Jesus já fez vários milagres. Milagres de cura de enfermidade, cura de espíritos atormentados, já expulsou muitos demônios. Mas aqueles escribas e fariseus, homens que conhecem bem as Escrituras de Deus, eles estão pedindo um sinal. É estranho que esses homens, que faziam parte da elite
dos que conheciam a palavra de Deus, peçam um sinal. Mas, naturalmente, nós vamos compreender que o que eles estão pedindo é um sinal de que Jesus tem autoridade de Deus para fazer o que está fazendo. O pedido deles, eles querem uma manifestação que comprove que Jesus é o Messias e que ele fala pelo poder de Deus. É interessante, irmãos, porque, infelizmente, muitos que se dizem cristãos hoje estão esperando um sinal para obedecer a Deus. Muitos dos que convivem com a igreja de Jesus hoje não estão buscando a Jesus, mas estão buscando os milagres de Jesus. Como quem diz, igual esses homens: se ele me curar, eu vou servi-lo, eu saberei que ele é Deus. Se ele fizer isso ou aquilo, eu vou confiar que ele é Deus. As pessoas em nossos dias não estão preocupadas em conhecer a Deus, estão preocupadas em viver suas vidas e receber bênçãos de Deus. Esta palavra de Jesus com esses homens, com esses líderes e também com os seus discípulos, nos mostra a necessidade que nós temos não de experimentar os sinais, mas de experimentar a presença de Deus. A presença de Jesus, que é Deus. E quando nós experimentamos da presença de Deus, nossa vida é transformada, nossa vida muda e nós vivemos mais consagrados a Ele. Uma das coisas importantes que nós vamos perceber é que Jesus começa a sua réplica a esse pedido dos escribas e fariseus, dizendo: geração má e adúltera. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Por que Jesus chamou aquela geração de má e adúltera? Naturalmente que Jesus não está caracterizando aquela geração de contemporâneos de adúlteros, pessoas que traem suas esposas, seus cônjuges. Não é isso que Jesus está falando, mas Jesus está repetindo uma ideia que Deus usa muito no Antigo Testamento para indicar a quebra de aliança do povo com Ele. Deus está mostrando em Jesus, na fala do próprio Cristo, que aquilo que o próprio Deus, ao longo da história, tentou fazer com Israel, é aquilo que Jesus está representando ali. O Salvador, o Redentor, aquele que quer restaurar. Mas ele caracteriza aquela geração e diz: é uma geração má, é uma geração adúltera, é uma geração que quebra as alianças com Deus, é uma geração que faz propósitos com Deus, mas não cumpre, é uma geração que toma decisões por Jesus, mas não é fiel, é uma geração que quebra as alianças, porque é próprio desta geração quebrar alianças, faz parte da herança desta nação, quebrar alianças com Deus. Jesus reconhece o afastamento de Israel de Deus e a quebra da aliança com Ele. Na prática, eles se corromperam com outros deuses. E aqui nós temos uma questão que é repetida muito no Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 3, versículo 20, Deus, através do profeta, ele diz assim: mas como mulher que trai o marido, assim são vocês, têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Deus diz para o povo assim: vocês é igual uma mulher que trai, porque para Deus, Israel, o povo de Deus, é sua esposa. E o Novo Testamento usa essa alegoria correlata. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, quando Jesus está chamando aquela nação, ou aquela geração de adúltera, de má e adúltera, ele está focando na infidelidade daquele povo ao propósito de Deus. É uma questão interessante para nós refletirmos, porque quando nós olhamos para a nossa vivência, para a nossa prática de vida cristã, como nós estamos? Estamos sendo fiéis
aos pactos que temos feito com Jesus e com Deus. Talvez quando nós olhamos para a nossa vida religiosa e nós nos sentimos tão acalentados pela prática dos ritos religiosos, mas Deus não está interessado nos ritos. Deus está interessado em um coração quebrantado diante dEle, um coração íntegro, total, pleno. Deus não está preocupado, e o próprio Cristo deixa isso muito claro, em viver os atos da religião, mas Ele está muito interessado, como Ele mesmo diz em João no capítulo 4, 23 e 24, em que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Jesus chama aquela nação e aquela geração de má e adúltera, porque Jesus conhecia e Jesus sabia dessa quebra de aliança. Em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 22, o próprio Deus, falando através do profeta a Israel, diz: você, mulher adúltera, você prefere estranhos ao seu próprio marido. Irmãos, se você ler os profetas, e toda vez que na leitura anual eu passo pelos profetas, isso gera uma angústia no meu coração, porque dá para perceber muito claro o desapontamento de Deus com um povo que diz que é seu povo. Percebemos muito claro a tristeza de Deus, a dor de Deus, em olhar para um povo a quem Ele resgatou, a quem Ele restaurou, em quem Ele produziu como nação, e deu a esta nação um lugar que emana leite e mel, e deu a eles uma estrutura para viver a graça e no poder de Deus, e serem bênçãos, e serem abençoados, e serem padrões para o mundo. E ele vê aquele povo adorando o que não é Deus. E você sente, eu nas leituras sinto essa tristeza de Deus. Em Oséias, Deus é muito, muito radical. Oséias, no capítulo 3, de 1 a 8, Deus aconselha o profeta a casar com uma mulher adúltera, só para mostrar, para ser uma imagem viva de como o povo está afastado da aliança que fez com Deus. E uma das coisas muito interessantes que nós podemos perceber é que os ídolos do coração, eles se apegam ao nosso coração sem muitas vezes percebermos. Não porque não são notórios, mas porque às vezes nós estamos distante de uma profunda relação com Deus. A religião, irmãos, ela mata uma vida cristã vívida. Por quê? Porque quando nós privamos de um encontro contínuo diário com Deus, nós abandonamos o que é de mais sagrado para a nossa sobrevivência como cristão. Precisamos retornar, e retornar faz parte de um momento em que nós nos lançamos na presença de Deus por mais consagração. Jesus caracteriza-se como noivo da igreja, e como noivo Cristo, como noivo de Cristo, você está sendo fiel a Ele como igreja de Jesus? A grande questão é que há uma necessidade gritante no coração e no procedimento do ser humano a que ele se reconcilie com Deus. Às vezes, o cristão mesmo está vivendo numa situação deplorável no que diz respeito à obediência à palavra de Deus. Por si isso já demonstra a necessidade de um avivamento. Como disse o salmista lá no Salmo 42, no seu início, ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Isso, irmãos, é algo que precisa ser também constante dentro do nosso coração. Jesus disse: essa geração má e adúltera pede um sinal, mas eles não vão ter um sinal diferente a não ser
o sinal de Jonas. E aí nós vamos ver o que é o sinal de Jonas. Jesus mesmo explica. Ele diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele também vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este é um grande sinal. O sinal de Jonas, ou o sinal que aqueles homens pediram, ou o sinal que qualquer um de nós pode pedir a Deus. Isso não será um ato divino, milagroso, mas é aquilo que ele já fez. O sinal já foi dado, irmãos. Jesus já morreu e já ressuscitou. Isso deve ser suficientemente estimulante para nós, para nos consagrarmos mais, para sondar o nosso coração, a nossa vida, e nos consagrarmos mais a Deus, e nos comprometermos mais com a sua obra, sermos mais fiéis, sermos mais coerentes com aquilo que nós dizemos que cremos. O sinal já foi dado, todavia, não é nada que desejamos, que peçamos ou queiramos que Ele faça. Já foi feito. Ele morreu e ressuscitou. Como diz o apóstolo Paulo, lendo aqui na versão King James, Romanos 5:8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Antes de qualquer coisa, antes que qualquer um de nós tivéssemos a ideia de buscar a Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E isso deve ser suficiente para que nós constantemente estejamos nos abstendo do pecado, estejamos buscando viver a santidade que Deus nos propõe nas suas Escrituras, para que o seu nome seja glorificado, para que o mundo então veja que nós pertencemos a um outro reino. Quando lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Às vezes nós não entendemos isso, porque parece que nós estamos vivendo parte do nosso tempo em um reino e parte do tempo em um outro reino. Mas o clamor das Escrituras e o chamado do Espírito Santo é para que nós sejamos mais consagrados, porque haverá um juízo. E aí Jesus aponta para o juízo mais uma vez, quando ele fala do testemunho dos ninivitas e da rainha do sul. Então ele diz, os ninivitas, eles vão se levantar no juízo, no dia do juízo, como testemunho contra esta geração. Isso é muito forte, irmãos. Jesus está dizendo assim, os ninivitas, quem eram os ninivitas? Eram os naturais de Nínive. Nínive foi a capital do Império Assírio, lá na Antiguidade, século 8, século 7 a.C. E Nínive é citado primeiramente em Gênesis, e diz que, Gênesis 10, 11, Nínive foi construída por Nimrod, um grande caçador, um poderoso caçador. É uma cidade antiga, mas na época de Jonas, aquela cidade era uma cidade violenta, era um povo violento, um povo injusto, um povo que tinha sangue nas mãos, e Deus deu uma sentença, ele diz, eu vou destruir essa cidade. E ele chamou um profeta e disse, vai e prega nessa cidade. É o livro de Jonas. Mas Jonas é o único profeta que não queria ser bem sucedido. Ele fugiu, porque ele queria que Deus destruísse aquela nação. Mas toda a reviravolta da história termina levando Jonas para Nínive. E ele prega uma mensagem simples. Ele diz, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Em 40 dias essa cidade vai ser destruída. E quando isso chegou nos ouvidos do rei, o rei promoveu um jejum coletivo de toda uma cidade. E eles se arrependeram. E eles foram poupados. E Jonas questionou Deus. Mas Deus
simbolicamente, didaticamente, ensinou eles sobre misericórdia e sobre quem ele era Deus. Quem ele verdadeiramente era, o Deus misericordioso. Deus faz nascer uma árvore, né, uma boboreira em algumas traduções, para dar sombra para ele. No outro dia Deus envia um verme, essa boboreira morre, e Jonas fica irado, porque Deus matou aquela boboreira, e Deus diz assim para ele: você não teve trabalho nenhum com essa planta, e você me questiona, e eu não teria misericórdia de uma nação de 100 e tantas mil pessoas? Então Deus é misericordioso. Mas o que Jesus está apontando é que este povo, que era incrédulo, que ouviu uma mensagem uma vez, de um profeta que nem queria que aquela nação fosse salva, eles creram em um arrependimento tão profundo, que Deus, olhando o coração deles, mudou a sentença. E Jesus diz assim: e eis aqui quem é maior do que Jonas. Sabe, às vezes a gente passa por esses textos e não entende tão profundamente. Nós vamos continuar lendo e aprendendo com eles, mas eu vejo que está muito implícito aqui a ideia de Jesus. Ele diz: olha aqui quem é maior do que Jonas. Um povo incrédulo e violento ouviu a mensagem uma vez e creu. Deus, o próprio Deus, está aqui pregando para vocês, e vocês não creem. Você entende isso? Jesus está mostrando, de certa forma, com uma tristeza, um povo que não conhecia Deus, quando ele ouviu de Deus, ele creu. E vocês, que desde a criança estudam as Escrituras, já ouvem a palavra, e o próprio Deus está aqui em pessoa, pregando para vocês, e vocês não creem. E Jesus diz: no juízo, vocês serão acusados por aquela nação. E Jesus usa um outro exemplo, que é a rainha do sul. Em alguns textos, a rainha de Sabá, está lá em 1 Reis 10 e 2 Crônicas, no capítulo 9. Diz que ela veio do extremo. Jesus usa aqui confins do mundo, né, de tão distante, né? A rainha de Sabá veio de tão distante para ouvir Salomão, a sabedoria que Deus deu a Salomão, né? Mulher veio do fim do mundo para ouvir Salomão, porque ela sabia, ouviu falar que Deus deu sabedoria àquele homem. E então ele diz: e eis aqui quem é maior do que Salomão. Está aqui entre vocês o Deus de vocês, ensinando a sabedoria de Deus, e vocês não se importam. Isso é doloroso, irmãos. Estava estudando esse texto e não tem como não deixar uma lagrimazinha sair, porque eu me lembro da expressão de Jesus lá em Mateus 23, 37, quando ele olha Jerusalém. É doloroso. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe e protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Sabe, isso precisa mexer o nosso coração. Meus irmãos, igreja do Senhor, as riquezas do relacionamento com Jesus estão em nossas mãos, na Bíblia, na oração, no servir com coração sincero e disponível. Quantas vezes Deus quis e você não quis? Deus continua querendo, mas talvez nós não tenhamos tanto tempo assim para continuar rejeitando. A questão profética é que
esta é hora de mais consagração, porque o sinal foi dado. Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor. E por Ele, nós devemos fazer tudo para agradá-lo, porque Ele deu tudo por nós, a sua própria vida. Quem quiser, ouça o que o Espírito Santo nos ensina. A aplicação para esta noite, irmãos: nesse tempo, não seja como os escribas e fariseus. O sinal já foi dado. Por Cristo ressurreto, seja o nosso viver mais consagrado e mais comprometido com o seu reino. Não um compromisso mínimo. Muitos estão vivendo um compromisso mínimo. Vou uma vez à comunhão da igreja, não dizimo, dou só um pouco de oferta. Isso é compromisso mínimo, e muitas vezes até distoante do que a Bíblia nos ensina, do que Deus nos requer. Mas viva esse tempo mais consagrado, porque profeticamente Jesus diz: tem um juízo aí. E nesse tempo, muitas pessoas estão vivendo debaixo de um juízo temporal de Deus. Segunda aplicação: a morte e a ressurreição de Jesus é o maior sinal da fidelidade de Deus e a prova inequívoca de que a salvação chegou. A vitória sobre o pecado é real. A libertação dos poderes dos vícios e dos espíritos malignos acontece quando há arrependimento e fé, quando há mais consagração. Arrependa-se de sua infidelidade. É algo que a gente precisa pensar, irmãos. Eu sou da igreja, eu já sou da igreja. Me lembro assim que eu cheguei aqui, 4, 5 meses depois, ia cumprimentar alguém ali na porta: seja bem-vindo, de onde você é? Não, eu sou daqui, é porque eu estava fora, faz tempo que eu não vinha e tal. Compromisso mínimo. Nós estamos sendo infiéis, irmãos. Por isso, muitas vezes, nós estamos vivendo um terrorismo nas nossas finanças. Nós estamos vivendo uma vida familiar desajustada, porque estamos quebrando princípios, quebrando a aliança. E Deus nos chama para isso. Haverá um dia do juízo, haverá um dia. Então é tempo de mais consagração, é tempo de nós nos entregarmos mais a Deus. Uma aplicação correlata: assim como os ninivitas e a rainha do sul, segundo as palavras de Jesus, testemunharão contra os fariseus, que desde criança são educados nos caminhos do Senhor, mas não creram em Jesus, da mesma forma, pessoas que crerão nos últimos dias da vida serão recebidas por Jesus em seu reino. Enquanto pessoas que ouvem a palavra de Deus desde criança, muitas vezes estão igrejadas e até se sentem da igreja, chegarão lá e a porta estará fechada, porque na verdade nunca entregaram suas vidas a Jesus, nunca consagraram o seu coração a Jesus. Tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que dizem: eu era isso dentro da igreja, mas quando eu saí da igreja eu ia para o mundo e vivia a vida do mundo. Um coração rebelde. Mas hoje Deus nos chama profeticamente para mais consagração, porque haverá um dia do juízo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer um tempo de oração, meus irmãos. Você que está conosco nesta noite, a pregação das Escrituras não é para lhe constranger. O propósito da pregação das Escrituras é que você tenha ciência de qual é a vontade de Deus, com base na sua palavra. A pregação das Escrituras é para que nós compreendamos que nós pertencemos a um Deus de duas formas. Por direito de criação, nós pertencemos a Ele. Ele nos criou. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, você foi comprado por Ele.
com o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. E se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você continua no estado de rebeldia, porque você foi comprado por Jesus. Você está dentro do bloco comprado por Jesus. Ele comprou todo ser humano quando derramou o seu sangue na cruz. E você, eu, nós precisamos dar a Ele a nossa vida por inteiro. Deus amado, Pai misericordioso, louvamos a Ti porque o Senhor tem nos abençoado com o privilégio de conhecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, nós temos enfrentado muitas lutas. Nós estamos enfrentando muitas lutas. Mas nós sabemos que é o Senhor que pode nos dar a vitória. A desestrutura financeira, a relacionamentos com problemas, famílias vivendo em dificuldades de todos os níveis, a mistura, a corrupção da fé. Mas, ó Deus, a palavra nos ensina que se nós pararmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. O Senhor diz isso, ó Deus, para Salomão, para o povo de Israel, mas o Senhor diz isso para nós também. Se nós buscarmos ao Senhor, lançarmos a nossa vida como um sacrifício vivo, experimentarmos essa mudança de mentalidade, nós sabemos que viveremos dias melhores. E não importa o que o mundo diga, nossa vida é para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, sonda nossos corações. Move os corações, aviva corações aqui, Pai. Quebranta-nos, para que nós possamos viver tempos de mais consagração, de mais comprometimento, de abandono de pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, fale poderosamente segundo a necessidade de cada um de nós. Que haja correção, que haja, ó Deus, transformação e redenção em nosso meio. Que esta igreja e cada um que aqui está, Pai, não viva desordenadamente, quando pode simplesmente parar e conversar com o Senhor, e arrepender-se dos seus pecados, e ajustar sua vida ao Senhor. Porque em Cristo, e só em Cristo, nós podemos experimentar a bênção da presença do Senhor e a eterna salvação. Em nome de Jesus, meu Deus, usa-nos para transformar, porque somos transformados, em nome de Jesus.